Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente vai iniciar aqui, né, a falar sobre o diagnóstico laboratorial das meningites. Falando um pouquinho das meningites, desse agravo tão importante, é uma doença grave, né, de evolução rápida. O prognóstico depende fundamentalmente do diagnóstico precoce, né, e da instituição de medidas de tratamento adequado. Então, assim, você tem que ter muita rapidez nesse diagnóstico de uma doença, né, que é tão relevante e de uma infecção que ela se agrava muito rapidamente. Então, dentre as infecções do sistema nervoso central, a meningite apresenta as mais altas taxas de morbidade e mortalidade. Ela é uma doença causada por múltiplos agentes, sendo caracterizada pela ocorrência de febre, cefaleia intensa, náusea, vômito, sinais de irritação meninge, hipotensão, rigidez de nuca, alteração do líquido cefalorraquidiano, são as características principais. E a gente vai falar um pouquinho das meningites bacterianas, né, do diagnóstico das meningites bacterianas. A meningite pode ser causada por vírus, por bactérias, né, por fungos e até por parasitas. Mas a gente vai falar agora, né, das meningites bacterianas, do diagnóstico das meningites bacterianas. As principais bactérias, né, que são implicadas nesse processo das meningites são a Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenza. Mas também existem outras bactérias que são causadoras da meningite, como Mycobacterium tuberculosis, né, o Staphylococcus aureus, a Escherichia coli, a Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus, a Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Leptospira e a Salmonella, dentre outras. Então, são outras bactérias que, em alguns momentos, também elas causam meningite. A gente até diz que são algumas bactérias que são oportunistas, né, nesse momento. E no Brasil, o agente mais frequente da meningite bacteriana aguda é a Neisseria meningitidis, né, sendo os sorogrupos A, B, C, Y, W e X os principais responsáveis, né, pela ocorrência da doença invasiva. E esse micro-organismo ele tem uma distribuição mundial, então ele é super importante, ele é causador também de epidemia, né, de surto, né? Então, assim, é um micro-organismo importante. O diagnóstico laboratorial, a amostra clínica principal para o diagnóstico das meningites é o líquido cefalorraquidiano. Mas a gente pode utilizar também outras amostras biológicas, como o sangue, né, o sangue total, o soro, ou em casos graves de meningite, onde você tem as lesões petequiais, também a gente pode utilizar esse material, né, o raspado dessas lesões petequiais, no diagnóstico também. Né? A gente pode envolver todos esses materiais, né, essas amostras biológicas para o diagnóstico das meningites bacterianas. O líquor, por ser, a gente diz, né, no laboratório, a gente fala de uma amostra que é um líquido nobre. Então, assim, o aspecto normal do líquido, ele é incolor, ele é cristalino, ele se compara a uma água de rocha. E quando ele está xantocrômico, que é uma cor mais, vamos dizer assim, mais para a turva, né? Então, a gente diz que é quando ocorre a lise dos eritrócitos. E ele pode também estar sanguinolento, né? Quando você tem um acidente de punção, como a gente está olhando aqui, né? Nesses três tubos, o aspecto deles, se ele está xantocrômico, se ele está sanguinolento, né? Ou o aspecto normal, que é o aspecto de água de rocha, né? Que é esse aspecto límpido. A cor, desculpa. O aspecto ele pode ser opalescente ou turvo. Isso aí já se deve à quantidade de células presentes nesse líquor. Ele está opalescente quando você tem poucas células, turvo quando você tem uma grande quantidade de células presente naquele líquor. Então, ele se torna turvo. Então, isso é importante que você, ao ter das mãos esse líquor,
né, quando chega ao laboratório, você avaliar, né, de forma adequada esse aspecto, a cor e o aspecto do líquido, porque eles também dão indicativos, né, eles são indicativos da presença de micro-organismos nessa amostra, né? Por exemplo, um líquor turvo, a gente já deduz, né? Você já pensa num grande número de leucócitos, né? Então, isso já é indicativo da presença de um agente bacteriano. Então, assim, você já começa a visualizar esse aspecto, você já começa por aí a ter mais ou menos, né, esse direcionamento do que vai se fazer dentro do laboratório com relação a essa amostra biológica. No diagnóstico, ele é composto não só desse aspecto, né, da cor, você começa a avaliar a cor do líquido, o aspecto, mas também tem os exames bioquímicos, que são as dosagens, que são muito importantes quando você está fazendo dentro de uma unidade hospitalar, o laboratório de uma unidade hospitalar, o laboratório que atende a unidade hospitalar, ele está preparado para fazer esses exames iniciais, que são o exame físico, que a gente já falou, né, que é o aspecto, que é a cor, que é o aspecto, o exame bioquímico, que são as dosagens de glicose, de proteínas e de cloreto, que é extremamente importante, né, principalmente a dosagem de glicose e de proteínas. Nós temos os valores de referência, né, tanto para recém-nascidos, que é de 50, em média de 50 a 52 miligramas por decilitros, e crianças e adultos, 45 a 100 miligramas por decilitro. Então, esse é o valor normal da glicose no líquido. Nós temos a proteína, né, que varia de 90 a 115 miligramas por decilitro, e crianças e adultos, né? Esse foi no caso dos recém-nascidos, crianças e adultos, né, de 15 a 50 miligramas. Isso é super importante, a gente fazer a dosagem bioquímica desse líquido. Então, assim, os laboratórios que atendem às unidades hospitalares, é importante que eles realizem essa dosagem bioquímica nessa amostra biológica. A gente sabe que não é um exame rotineiro, mas, e muitas vezes, o kit que é utilizado no laboratório, ele não atende, não é específico para esta amostra biológica, mas aquele laboratório que atende a unidade hospitalar, ele tem que ter um kit apropriado para a dosagem dessa amostra biológica. O cloreto, ele varia de 90 a 115 miligramas por decilitro para recém-nascido e de 15 a 50 para adultos e crianças. Nós temos também o exame citológico. O exame citológico, ele também é um outro exame que deve ser realizado de imediato, logo no início, nessa unidade hospitalar, no laboratório da unidade hospitalar, que é realizar esse exame citológico. O que a gente vai ver? A citometria global, que é a contagem celular, que ela é feita numa câmara de Neubauer, né? Então, você conta os leucócitos e conta também as hemácias, né? Então, e faz também a citometria, a citologia diferencial, né? Você cora essa lâmina, né? Faz o esfregaço na lâmina e cora e faz a contagem específica desses leucócitos. Tanto os leucócitos, os polimorfonucleares, como os mononucleares. Então, é importante que seja feita essa contagem, porque esses valores, o valor da celularidade também dá um direcionamento à equipe médica, né, da condução que deve ser feita com relação ao caso de meningite, porque direciona se é uma meningite cujo agente é bacteriano ou viral, porque eles têm as especificidades, né, dentro da celularidade, tanto na celularidade quanto no seu aspecto. O outro exame, e aí aqui a gente apresenta as alterações que podem, né, acontecer, né, dentro, com relação ao que a gente viu agora, a celularidade, proteína e glicose. A gente vê que nas meningites bacterianas, a celularidade dela é aumentada, né, com predomínio de polimorfo nuclear, enquanto que na meningite, a gente citando como exemplo, a meningite tuberculosa,
Já está aumentado na questão da celularidade, são os monócitos. E na meningite viral, né, está discretamente aumentado, né, essa celularidade está discretamente aumentada com predomínio de monócitos também. Né? As proteínas, no caso da meningite bacteriana, a proteína está aumentada, na meningite tuberculosa também vai estar aumentada, mas na meningite viral, ela vai estar normal ou levemente alterada. Então, assim, quando você faz a dosagem, já começa a direcionar esse diagnóstico, né? Mesmo a princípio, mesmo que a gente não chegue até, vamos dizer assim, antes do exame bacteriológico propriamente dito, a gente já começa a ter um direcionamento. No caso da glicose, na meningite bacteriana, essa glicose vai estar diminuída, tanto na bacteriana, com aqueles outros micro-organismos que nós conversamos, né, que é a Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, né, o Streptococcus pneumoniae, também na meningite tuberculosa vai estar diminuída. Já na meningite viral, uma das características, essa glicose está normal, está um valor normal dessa glicose, nas meningites virais. Vamos iniciar agora com os exames bacteriológicos. Os exames bacteriológicos, a bacterioscopia. A bacterioscopia é um exame simples e de fácil execução e super importante naquele atendimento primeiro no laboratório que atende a unidade hospitalar. A bacterioscopia é você você visualizar, né, o micro-organismo, né, pelo método, a coloração é o método de Gram, né, então é um método simples, ele é rápido, ele é de baixo custo. Ele se baseia nas características morfotintoriais das bactérias, né, que estão presentes no líquido. Então, a gente pode ver, dentre elas, a gente pode ter bacilos gram-negativos, bacilos gram-positivos, diplococos gram-negativos, podemos ter os cocos gram-positivos. Então, por aí a gente já começa a direcionar. Se nós já temos as dosagens bioquímicas, temos a celularidade, e temos uma bacterioscopia, o tratamento já pode ser direcionado já com uma margem grande de segurança. Então, assim, é importante a equipe médica ter acesso a esses exames primeiros, né, dentro da unidade hospitalar, né, quando ele for atender esse paciente com suspeita de meningite, né, para que ele possa iniciar esse tratamento já direcionado. Ele já tem uma direção a seguir nesse tratamento. O outro exame bacteriológico que a gente faz é a pesquisa de fungos. É importante também. Então, quando chega esse líquor no laboratório, ele deve ser direcionado para fazer as dosagens bioquímicas, a pesquisa da sua celularidade, né? Pesquisa de fungos, né? Essa pesquisa de fungos é para que a gente possa detectar os principais agentes fúngicos, né, que são responsáveis pela meningite. A gente tem o Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatos, e a gente também tem a levedura, né, que é a Candida spp. Então, essa pesquisa, ela é feita, o líquor, né, in natura, né, a gente faz com o líquor in natura e coloca como corante, né, a tinta da China, que é a tinta nanquim, a tinta Parker, que é aquela preta, né? Então, você consegue visualizar, né, essas leveduras, essas formas leveduriformes, né? Então, você consegue fazer a distinção entre esses dois tipos de leveduras, que é o Cryptococcus e a Cândida. O outro exame bacteriológico importante, né, é a cultura. A cultura é o padrão ouro que a gente tem, né, onde você consegue identificar o micro-organismo, né, que é responsável pela infecção. Né? Então, esse isolamento é o que a gente tem, e esse isolamento do micro-organismo, ele é importante também até para você saber o que está circulando. Tem casos de meningite, tem que saber o que está circulando. A partir desse conhecimento do que está circulando, o agente que está circulando como causador das meningites, é que é a tomada de decisão com relação à vigilância da doença.
se vai aplicar ou não a vacinação, como é que vai ser. Então, todas as ações são baseadas nesse conhecimento do micro-organismo. A cepa bacteriana isolada, né, ela é feita a sua caracterização, né, epidemiológica, né, das meningites bacterianas. Ela é feita tanto pelo gênero, né, a gente faz o isolamento, o crescimento, o isolamento desse micro-organismo, a identificação do gênero, da espécie, do sorogrupo, do sorotipo, ou do clone epidêmico. Né? Então, é importante saber tudo isso. Essa é a importância epidemiológica. Né? É um exame que vai dizer o que está circulando naquela comunidade, né, nos casos que estão tendo, vamos dizer, tem casos de meningite, e vai saber o que está circulando, e de acordo com esse agente, o conhecimento desse agente, é que a tomada de decisão com relação à vigilância epidemiológica. As meningites bacterianas, né, elas têm também, como a gente falou, como falei anteriormente, tem outras bactérias que são responsáveis. E a gente chama de bactérias que são, vamos dizer assim, oportunistas, né? No caso dos bacilos ácido resistente, que é a Mycobacterium tuberculose, tem cocos gram-positivo, como Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Não ocorre de forma frequente, também a meningite causada por Mycobacterium tuberculose também não ocorre de forma frequente, até porque a gente tem a vacinação que protege, né, que é mais para proteger, né, contra a meningite tuberculosa. Streptococcus pyogenes, né, que são responsáveis por 1 a 2% dos casos de meningite. O Streptococcus hemolítico do grupo B, né, que é o Streptococcus agalacti, que frequentemente ele causa meningite, mas em neonatos. Né? Então, assim, você vê que é de acordo também com a população. E também nós temos os bacilos gram-negativos, né, que também não ocorrem com tanta frequência, né, com relação às meningites. O exame imunológico. É importante também que a gente realize os exames imunológicos. São exames que, mesmo antes, né, da gente fazer esses exames bacteriológicos, pode também realizar um exame imunológico. Ele já é um exame rápido, né, que é a detecção dos antígenos, os antígenos solúveis, né, que são liberados pelas principais bactérias responsáveis pela infecção. Então, ele permite que a gente dê um diagnóstico mais rápido, porém, ele pode também ter resultados, vamos dizer assim, falso positivos, porque ele pode ocorrer reação cruzada. Então, assim, ele tem essas vantagens de ser um diagnóstico rápido, de dar um direcionamento, né, antes que seja liberados outros exames, mas ele tem essa limitação com relação ao exame, o teste do látex. Né? A sensibilidade dele é importante, né? Ele tem uma sensibilidade de 90% para hemófilos influenza, 94% para os Streptococcus pneumoniae, já tem 80% para Neisseria meningite. Então, assim, a sensibilidade dele é importante com relação a esses micro-organismos. Mas quando se fala, né, na especificidade, aí a gente já começa a ver a limitação do método. Então, assim, é um método muito sensível, mas ele tem essa limitação com relação a reações cruzadas que podem ocorrer, né, em alguns casos. Existe também, além do teste do látex, né, para as bactérias, também existe para fungo, que é para o Cryptococcus neoformans. Então, nós temos também um teste do látex, que é direcionado, né, para os antígenos, para esse fungo, exatamente, né, que é o CRAG. É importante que tenha também, que você faça essas duas pesquisas. Se você tiver oportunidade de ter o teste do látex para a bactéria e o teste do látex para o fungo, é importante. Se não, a gente vai na pesquisa direta do micro-organismo, tanto pela bacterioscopia
quanto pela pesquisa do fungo. Aqui é um fluxo que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? Então, assim, o que a gente tem pelo Ministério da Saúde como normatização, como que deve ocorrer esse fluxo, né, diagnóstico do hospital, né, para o laboratório local, qual a atribuição de cada um desses envolvidos no diagnóstico das meningites. Então, o hospital, né, ele é responsável por fazer a coleta dessa amostra, né, dentro no hospital é a responsabilidade, né, do médico, claro, de fazer a coleta da amostra e também a semeadura do líquor, ela ocorre nesse momento, porque a semeadura pode ocorrer exatamente logo após a punção licórica. Quando é feita essa punção, pode ser fornecido ao médico o meio de cultura, né, o meio de cultura, e ele já goteja, né, de 5 a 10 gotas, e pode ser até menos, né, por conta da quantidade, né? Então, goteja no tubo com água chocolate, esse líquor, e já vai por inversão, a gente já faz a semeadura. Então, essa coleta com essa semeadura pode ser feita no momento da coleta do líquor, porque isso evita a contaminação, e também pode ser colocado também, o restante do líquor é colocado num frasco estéril, né, para que possa proceder os outros exames. O laboratório local, como a gente falou antes, ele é responsável por fazer a bacterioscopia, por fazer a dosagem bioquímica, por fazer os exames, né, o citológico, né, onde você vai ver a celularidade. Então, essa é da responsabilidade do laboratório local, o laboratório que presta serviço para a unidade hospitalar. Onde que o Laboratório Central de Saúde Pública, né, entra nesse fluxo. Ele é responsável por receber o isolado bacteriano, né, para que ele possa fazer o controle de qualidade. Ele é responsável por receber a lâmina da bacterioscopia também para fazer o controle de qualidade, porque o laboratório local, ele faz esfregaço de 2 lâminas. Um ele cora, faz a leitura, o outro fica sem corar e encaminha para o Laboratório Central de Saúde Pública, no nosso caso aqui, o LACEN Maranhão. O laboratório central, ele é responsável por fazer o controle de qualidade, fazer a reidentificação. No caso do município, do laboratório que não tiver condições de dar continuidade à cultura, ele encaminha essa cultura já semeada ao laboratório. Depois, a subtipagem, a sorotipagem é feita para algumas bactérias, já é direto com o laboratório de referência nacional, né, onde é encaminhado esse isolado bacteriano. Aqui a gente apresenta, né, um algoritmo, né, um algoritmo do fluxo laboratorial para amostras, no caso, para diagnóstico das meningites bacterianas. Isso está no Guia de Diagnóstico Laboratorial do Ministério da Saúde, né, padronizado. E aqui a gente vai começar a conversar sobre as meningites virais. As meningites virais, a gente chama que é uma meningite um pouco mais branda. Normalmente, ela não leva o paciente, né, dependendo de como é conduzido, né, a mortalidade, né, a morbidade, a mortalidade também é muito menor, né? Então, assim, a gente chama quase que uma meningite muito mais leve e, assim, com uma grande perspectiva de tratamento, né? E os principais agentes etiológicos que estão envolvidos nas meningites virais, né, nós temos esses principais vírus, né, RNA vírus, que é o enterovírus, os arbovírus, né, o vírus da cachumba, o arenavírus, né, HIV-1 e o vírus do sarampo, né, que são os RNA vírus. E nós temos também os DNA vírus, né, como o adenovírus, o vírus do grupo herpes, a varicela zoster, Epstein-Barr e citomegalovírus. Esses são os principais vírus pesquisados, né,
quando a gente vai realizar o exame, né, para que a gente possa diagnosticar a meningite viral. Os exames que são realizados, né, as metodologias que a gente realiza, né, para o diagnóstico da meningite viral, a gente utiliza o PCR convencional, que ele detecta o DNA da Neisseria meningitidis, né, presente nas amostras clínicas, tanto faz seu líquor, quanto o soro, o sangue total e até o fragmento de tecido. Ele também permite, né, a genogrupagem dos sorogrupos do meningococo. Então, ele faz tanto a detecção quanto a sorogrupagem da Neisseria meningitidis, né, no sorogrupo do meningococo. Tem o RT-PCR, né, que é o PCR em tempo real, que é uma modificação da técnica tradicional de PCR, né? Ele identifica o DNA-alvo, né, com a maior sensibilidade, especificidade, e o tempo também de reação ele é menor. E tudo isso que é identificado, ele é encaminhado também para o sequenciamento genômico, porque a gente precisa conhecer o que está circulando, né, qual o vírus circulante que está causando, né, as meningites. Então, assim, precisa ter esse conhecimento, o sequenciamento já é para fins epidemiológicos. Então, esses principais, tanto o PCR convencional quanto o RT-PCR, eles são para diagnóstico das meningites. O sequenciamento já é para a gente ter um conhecimento maior do que está circulando, e isso é de importância epidemiológica, né, para que você faça essa vigilância desse micro-organismo. Aqui nós temos, né, a coleta e a conservação das amostras clínicas quando elas estão direcionadas quando há suspeita da meningite viral. Então, essas são as amostras clínicas. Esse quadro, né, ele está descrito no Guia de Vigilância Epidemiológico, né? A gente tem um Guia de Vigilância de 2023, é do Ministério da Saúde, e é o que é padronizado, que é preconizado pelo Ministério, né, para diagnóstico das meningites virais, né? Então, a gente tem o líquor, né, tem as fezes também, que podem ser coletadas, né, para alguns casos, e tem a questão tem também o soro. Então, e aqui a gente tem como deve ser acondicionado, né, a quantidade e como deve ser acondicionado para que a gente possa fazer tanto o isolamento viral, quanto a gente fazer para realizar, né, o PCR em tempo real. Aqui foram as referências que nós utilizamos, né, as principais referências, né, utilizadas, que é o Guia de Vigilância em Saúde e o Guia também laboratorial, né, que é utilizado pelo Ministério da Saúde, visto que é uma doença de notificação compulsória, então tem que seguir, apesar da gente ter outras, vamos dizer assim, metodologias que podem ser utilizadas, nessa metodologia, mais kits que podem ser utilizados, mas a gente deve seguir para as doenças de notificação compulsória essas duas referências, que são os manuais que são padronizados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico das doenças de notificação compulsória. Então, aqui ele orienta o fluxo quanto o algoritmo, né, que deve ser realizado, né, no diagnóstico. O fluxo de amostra, dentro dos seus níveis de complexidade do laboratório, né, então, de acordo com a complexidade do laboratório, mesmo o laboratório que atende a unidade hospitalar, ele realize isso, mas ele deve encaminhar o isolado bacteriano ou enviar a amostra para complementação diagnóstica para o Laboratório Central de Saúde Pública, que é a referência no Estado para o diagnóstico das doenças de notificação compulsória. Ele que vai fazer a complementação diagnóstica para que possa a vigilância do Estado ter esse conhecimento do que está circulando, né, do perfil do agente circulante no Estado, para que possa fazer o planejamento e a tomada de ações com relação, né, ao controle das doenças.
Então, o que é importante de tudo isso? A realização do diagnóstico, né, do diagnóstico de forma oportuna, de forma precoce, para que possa iniciar o tratamento, né, com segurança, a gente não realizar tratamentos de forma empírica, mas já com segurança, direcionado, e a complementação diagnóstica ser realizada, ser encaminhada, né, às amostras ou isolado bacteriano, para que essa complementação diagnóstica possa ser feita pelo laboratório de referência estadual, no caso é o LACEN Maranhão. Era isso que eu tinha para falar, gente. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.